Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, João. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Anair. Tive um probleminha com o notebook, por isso que atrasei. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Então vamos acerenar os nossos pensamentos, desligar dos nossos problemas, do corre-corre, das nossas atividades diárias. Vamos esquecer, vamos respirar fundo, nos acalmar, para iniciarmos a nossa reunião pública espiritual desta noite, online. Vamos fazer a nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, ó meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem, que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, que assim seja. E assim, em nome de Deus, de Jesus, damos por iniciado a nossa reunião pública desta noite, online. Sejam todos bem-vindos, que todos estejam bem, com saúde, para iniciarmos a nossa reunião. Boa noite, Dani. Boa noite, Fátima. Boa noite, Márcia. Sejam todos bem-vindos. Todos que muitas vezes não deixam nem aqui o seu boa noite, mas que estão aí. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a reconciliar-se com os adversários. A reconciliação com os adversários, né? Jesus quem disse? Jesus que veio falar para nós que devemos reconciliar com os adversários, com aqueles que são adversos, pessoas que não comungam com o mesmo pensamento, que estão em lados opostos ao nosso. Antes da gente iniciar, né, nós não podemos deixar de falar que somos espíritos eternos. Essa não é a nossa primeira encarnação, a nossa primeira vida. É uma das vidas que nós temos como espíritos encarnados. Então, como nós já vivemos outras vidas, com certeza nós já odiamos, nós já amamos. E é da lei de sintonia, é da lei de amor, né? Os afins se atraem, os contrários se repelem. Amor e amor se atraem. Ódio e ódio se atrai também, né? Se um odeia e o outro ama, né? Nós odiávamos, hoje eu não odeio mais,
eu já perdoei, mas o outro continua odiando, não tem sintonia, né? Então, boa noite, Helenice. Vamos compartilhar o vídeo, se puder, para que outras pessoas possam ser atingidas por esse evangelho, né? Então, aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. O capítulo 10º, né? Ele se inicia assim: reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Então, reconciliai-vos. O que é reconciliar? Teve uma briga, teve uma discussão, teve uma desavença e ficou aquela briga, aquela confusão, né? Cada um para um lado. E aqui ele diz: reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário. Faça as pazes com aquele seu inimigo, com aquele que você não gosta, que ele não te ama. Faça as pazes com ele, está falando isso. Enquanto estais com ele no caminho. Como? Como que eu posso estar no mesmo caminho com um adversário? Através da doutrina espírita, ela vem falar para nós que muitas vezes nós podemos estar juntos no mesmo lar, ali todos juntos na mesma casa, no mesmo lar, né? Boa noite, Sandra. Boa noite, Isabel Cristina. Boa noite, Joana. Sejam bem-vindas. Então, nós podemos estar juntos no mesmo lar. Boa noite, Marcos. No mesmo lar. Os adversários podem estar reencarnados juntos no lar. Podemos estar juntos, podemos ser o quê? Pais, marido e esposa, né? Podem ser adversários. Filhos, irmãos, filhos com pais, o pai que não suporta o filho que não suporta o pai, a mãe, né? Isso aí também pode ser adversário. Podemos ter também irmãos que se odeiam, que se detestam desde pequeninos. Netos, bisnetos, tios, sobrinhos. Então, nós podemos estar a caminho, juntos ali, para haver a reconciliação. Então, é por isso que ele diz, né? Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que o vosso adversário não vos entregue ao juiz e o juiz ao ministro da justiça, e sejais preso, né? Então, nós estamos juntos, colocados na família, ali. Nós, muitas vezes, muitas pessoas me procuram, me perguntam por que tem aversão por um filho, por que tem aversão do irmão, por que dessa aversão? É porque no passado já houve desentendimentos, ódios. E Deus, o que ele faz conosco? Ele põe a gente junto, grudado, juntinho, para fazer as pazes. Mas só que muitas vezes a gente não faz as pazes. Muitas vezes o ódio se agrava mais, complica muito e muito mais, né? Ao invés da gente diminuir a desavença, aumenta o ódio, aumenta, né, as querelas. Boa noite, Isabel. Boa noite, Norma. Boa noite, João Martins. Sejam bem-vindos. Cláudio, seja bem-vindo. Então, aqui no Evangelho fala o seguinte, que
Por que que a gente nasce no mesmo lar? Para transformar esse ódio em amor. É para isso. Por que que a gente nasce no mesmo lar? Para se amar. Porque muitas vezes a mãe, ela tem repulsa pelo filho. O filho tem repulsa pela mãe. Mas no fundo, o amor fala mais alto do que o ódio, né? Muitas vezes a gente vê casos de mães que matam filhos, filhos que matam mãe, né? Familiares, né? Muitas vezes podem ser esses ódios do passado. E muitas vezes pode ser desequilíbrio da mente também, né? A gente não sabe precisar nada. Então, há na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral, há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos, eles perseguem frequentemente com o seu ódio além do túmulo aqueles contra os quais conservaram rancor. Então, tem espíritos que nós tivemos desavenças no passado. O que acontece? Hoje eu estou reencarnada. Ele está na espiritualidade. Aí ele aproveita que a gente está preso na carne e aí eles nos prejudica, nos obsidia, nos faz o mal. Porque a gente está preso na carne, a gente tem pouca facilidade para correr, para fugir dele, né? E ele não. Ele pode agir em nós sem que a gente saiba, sem que a gente o veja, né? Então, existe um provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno. Ele é falso quando é aplicado ao homem, não. Quando nós temos ódios, desavenças contra as pessoas, esse ódio perpetua na espiritualidade, né? Não morre. Eu tinha um inimigo, ele desencarnou, ele morreu, acabou. Não acabou. Ele continua na espiritualidade nos odiando. E aí eles vão fazer de tudo para nos perseguir, né? Boa noite, Juninho. Boa noite, Domingos. Seja bem-vindo. Então, o espírito mal, ele espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre para o atormentar mais facilmente, atingir-lhe seus interesses ou em suas mais caras afeições. Então, ele espera que a gente reencarna e aí ele vai agir em nós. E ele vai fazer o quê? Ele quer a nossa derrocada moral, a nossa derrocada material. Então, ele vai agir nos nossos interesses materiais, nos nossos interesses morais. Ele vai agir, ele vai fazer com que a gente faça mau negócio, que a gente se prejudique, né? Enverede nos vícios, cada dia mais, beba, fume, use drogas, seja dependente dos remédios para dormir, né? Dependente de tudo quanto há, assim, de remédio, tudo que nos prejudica. O nosso espírito, o nosso corpo de carne, eles vão fazer. E também eles usam para nos ferir os nossos familiares, as pessoas que a gente mais ama, os entes queridos. Aí eles fazem de tudo para prejudicar, porque ele sabe que se ele preferir o nosso filho, o nosso neto, o nosso esposo, né, a nossa esposa, o nosso pai, a nossa mãe, nosso irmão querido, então ele vai conseguir nos desequilibrar, nos deixar tristes. Então, eles usam para nos ferir nos nossos interesses e nas nossas caras afeições. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão. Então, muitas vezes são casos de obsessão, daqueles, sobretudo, que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. Então, muitas vezes,
se torna uma obsessão, né? O espírito vem, nos encontra, estamos encarnados aqui, e aí ele vai ter facilidade para agir em nós. Mas nem tudo está perdido. Não pensa que o espírito, nós estamos à mercê, que a gente não pode ficar livre. Podemos sim, temos opções. E aí existem as obsessões, né? Que pode ser a obsessão simples, que são aqueles pensamentos bobinhos que vêm na nossa mente e que muitas vezes a gente dá guarida, a gente aceita e vai ficando, né? Aí nós temos depois a fascinação, né? A subjugação, que eles falam que é a possessão. Então, na fascinação, a gente já faz coisas ridículas. O espírito, ele faz com que a gente faça coisas ridículas perante a sociedade, perante as pessoas. E na subjugação, ele já domina-nos. Já é um domínio que nós não conseguimos sair mais do domínio desse espírito. É a subjugação, a possessão, que eles dizem, né? Então, o obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram lugar pela sua conduta. Então, isso é uma vingança que existe. Houve um atrito, houve uma confusão, uma briga lá atrás, e aí o que aconteceu? Nós desentendemos, eu tirei a vida dele, né? Ou eu destruí a sua família, levei ele à derrocada moral, assim, coisas gravíssimas, né? Nós fizemos a alguém. E aí, quando a gente desencarna, aí eu encarno. Aí ele fica na espiritualidade, aí ele vai agir em mim. Aí quando eu desencarno, vamos supor que ele encarne, aí nós vamos vingar dele. Então esse ódio, ele não quebra, ele perpetua, ele continua. Um ferindo o outro, um querendo ferir e machucar mais e mais o outro. Então é preciso que haja a quebra desse ódio, né? É preciso que esse ódio se transforme em amor. Eu falo assim que, às vezes, uma pessoa que nos prejudica e que a gente fica com ódio, com raiva, né, com mágoa, eu penso, meu Deus, não é possível. Se a gente insistir nesse ódio, a gente vai nascer junto. Deus que me livre. Pensa, uma pessoa que te prejudicou, que foi falso, hipócrita, que te destruiu. E você vai ter que receber ele no seu ventre, aconchegar, carinhar, amamentar, cuidar dele. Uma pessoa que foi super hipócrita, falsa, que te destruiu. Mas é isso que vai acontecer. Muitas vezes é isso que vai acontecer. Quando a gente tem ódio, muita mágoa de alguém, com certeza vai nascer juntinho. Vai nascer. Tem espíritos que às vezes nascem com o corpo pregado. Nasce gêmeos com o corpo grudado, pregado. Para quê? Para que não desaparte, para que fiquem juntos, né? Então, Deus permite para puni-los do mal que eles próprios fizeram. Ou, se não fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, e não perdoando. Então, muitas vezes, nós não temos não tem ódio, não tem tanto desentendimento com a pessoa, mas nós, com a nossa falta de indulgência, através da fala, a gente inventa, a gente cria, a gente detona com a moral da pessoa. A pessoa, às vezes, ela fica até em dificuldade no seu trabalho, por conta da nossa maledicência, da nossa calúnia. Muitas vezes a gente joga calúnia nas pessoas, inventa, mente, e ela é prejudicada. Então, o que Deus faz? Ele deixa nos obsidiar. Por quê? Porque a gente agiu mal.
nós não perdoamos, nós não fomos indulgentes, nós não fomos caridosos. Como lá no Evangelho diz, né? A caridade segundo Jesus. Beneficência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, se a gente não pratica, se a gente não modifica, então Deus deixa que essas pessoas que nós prejudicamos venha e nos afete. Por quê? Porque a gente continua do mesmo jeito. Continua maledicente, continua egoísta, continua orgulhoso, né? Então, Deus, a gente não modifica, a gente não se transforma. Então, quando esse espírito nos vê, ele fica com muito ódio, com muita raiva de nós. Por quê? Porque nós não modificamos. Nós temos que mudar de vida, virar essa página. Vamos virar essa página. Quando nós temos alguém que não gosta de nós, não temos sintonia, não temos afinidades, deixa ela para lá. Não fica no pé, não fica querendo prejudicar essa pessoa. Porque quanto mais o mal a gente fizer, mais vai voltar para nós. Porque é da lei. Tudo que a gente faz, doa para a vida, é o que ela vai devolver para nós. Boa noite, Rosânia. Seja bem-vinda. Então, tudo que eu fizer, eu vou receber de volta. Então, quando a gente tem desentendimento, não tem afinidade, um quer ir para cima, outro quer ir para baixo, cada um para o seu caminho. Não vamos ficar na mesma sintonia espiritual, na mesma afinidade de pensamento, porque isso vai nos trazer sofrimento, muito sofrimento. Então, importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra o próximo, perdoar seus inimigos, a fim de exterminar antes de morrer todo motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade ulterior. Então, nós temos que ir desfazendo essas malquerências, esses ódios, né? É aqui, agora, na Terra. Nós estamos aqui para isso, para desfazer esses ódios, né? Esses rancores, essas mágoas. Vida que segue. É como eu disse no início. Os iguais, os afins se buscam. Quando existe amor das duas partes, se busca, o amor se busca. É uma afinidade. E o ódio? Quando o ódio, eu te odeio e você me odeia, é uma afinidade. Então, eles se buscam. Nós temos que quebrar, temos que desligar disso daí. Porque se a gente perdoar, se a gente esforçar para esquecer, porque muitas vezes a gente não consegue perdoar, mas temos que empenhar para esquecer o que aconteceu, né? E mudar de vida. Nós temos que modificar o nosso jeito de ser, o nosso jeito de agir. Nós temos que nos ligar, afinar com as forças positivas do universo. Tudo que é positivo, tudo que é correto, tudo que é bom, tudo que é lícito, isso é que eu tenho que fazer. Tudo que é errado, né? Tudo que é ilícito, tudo que a gente não deve fazer, não devemos fazer. Por quê? Porque toda vez que a gente nadar contra a maré, nós vamos ter muitos prejuízos. Então, para a gente fazer com que transforme esse inimigo em um amigo aqui, nesta vida terrena, nós temos necessidade de modificar a nossa forma de ser. O nosso interior tem que transformar. Nós temos que ser benéficos com todos, ser bons, largar de ser ruim, largar de ser chato, largar de ser sem educação, largar de ser egoísta, largar de ser orgulhoso, né? A gente tem que deixar a mão disso, de ser maledicente, ficar detonando com a moral das pessoas. A pessoa não é nem desse jeito, mas a gente inventa,
vai falando, até que todo mundo até acredita. E aí pode causar muito sofrimento e muita constrangimento na vida da pessoa, né? Então nós temos que mudar, modificar o nosso interior, transformar o nosso interior. Se eu não transformar o meu interior, o que vai acontecer? Nós vamos ficar à mercê desses espíritos. Boa noite, Helenice. Obrigada. Boa noite, Gilmar. Sejam bem-vindos. Então, nós temos que modificar a nossa sintonia espiritual, a nossa forma de agir, de pensar, de falar. A gente tem que caminhar trilhar o caminho do bem. Tudo que é do bem, tudo que é certo, tudo que é bom, é isso que eu vou praticar. Por quê? Porque se a gente começa a modificar a nossa forma de ser, esses espíritos que nos odeiam, que quer a nossa derrocada, eles vão nos abandonar. Porque nós vamos ter outras afinidades, né, espiritual, e a gente vai desligar dele. Vai perder a sintonia espiritual com eles. Eles muitas vezes não vão nem conseguir nos encontrar, porque a gente tem outra vibração espiritual. Está numa faixa vibratória e ele está em outra. Então é por isso que vale a pena a gente se esforçar para ser bom, para fazer o bem, para fazer o que é correto, para fazer o que é certo, né? Aqui na lição ele ainda fala assim, ó: por esse meio de um inimigo obstinado neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro, né? Pelo menos coloca o bom direito do seu lado. E Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual. Não, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Então, se a gente perdoa e o outro continua, aqui como diz, né, é o bom direito. O que Deus faz? Ele não vai deixar aquele que perdoou ser alvo de vingança. Se eu perdoei, se eu quero mudar de vida, se eu quero fazer o bem, se eu deixei de vícios, se eu mudei, se eu modifiquei, Deus, ele vai me amparar, vai me ajudar, vai me proteger, vai cuidar de mim. Mas, se eu continuar com vícios, vida errada, falsidade, hipocrisia, com mentiras, o que Deus faz? Me deixa à mercê. Porque eu estou escolhendo, eu escolhi esse caminho, né? Deus não pode nos obrigar a nada. Ele não nos obriga a nada. A gente tem o livre-arbítrio, a nossa escolha. Mas do momento que eu quero ser bom, do momento que eu quero perdoar, que eu quero transformar a minha vida, Ele está junto comigo para me ajudar e para me amparar. Mas quando a gente quer ficar com ódio, com vício, né, sem fazer caridade, sem ajudar, sem deixar de ser maledicente, orgulhoso, egoísta, mau, se eu quero continuar, o que a gente pode fazer, né? Assim, é como com os nossos filhos. A gente tem um filho, ele só envereda para o caminho do mal. Você pode falar, você pode buscar ele vai fugir. Você pode fazer o que você quiser. Ele só vai mudar o dia que ele quiser. Não é verdade? Assim é nós também. Então, nós temos que ter uma coisa em nossas mentes. Não fazer inimigos, fazer amigos. Boa noite, Pascoal. Seja bem-vindo.
Então, que Deus abençoe a nós todos. Nós temos que entender que nós temos que buscar o bem. O bem, melhorar a nossa vida. Fazer atividade física, alimentar direitinho, fazer o bem, cumprir tudo, as leis aqui da terra, né? Nós somos espíritos, estamos encarnados. Então, nós temos que cumprir corretamente as leis do mundo, né? Por quê? Para ir disciplinando, para ir transformando o nosso espírito. E aqui no finalzinho, ele diz assim: não saireis de lá, disse ele, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. Então, enquanto a gente não pagar tudo, enquanto nós ainda tivermos inimigos, alguma querela, alguma mágoa, algum rancor com alguém, nós vamos ter que desfazer isso daí. Enquanto não for tudo desfeito, nós não seremos felizes. Então, nós temos que buscar fazer amigos, deixar de ter inimigos e fazer amigos, né? Por quê? Porque isso vai trazer felicidade para nós, né? Muitas vezes, eu hoje, né, já mais madura, eu sempre queria ser a dona da verdade, né, fazer tudo, mas hoje, o que eu penso? Hoje eu prefiro ter paz do que ter razão, né? Hoje a gente deixa. Por quê? Porque cada um pensa de um jeito, cada um está num estágio evolutivo, a gente não muda o mundo, as pessoas não vai pensar igual a gente. Existem pessoas bem mais evoluídas do que nós, espiritualmente. A gente ainda está bebezinho, né, engatinhando. Assim como tem outras pessoas que estão a nossa evolução espiritual está um pouquinho adiante de outras pessoas, né? Então, assim, nós temos que fazer o bem e deixar o mal. E aquelas pessoas que nós temos desentendimentos, não temos afinidades em nossos lares, vamos fazer oração, vamos pedir a Deus que nos ajude, que nos ampare, para que a gente possa desfazer esses desentendimentos aqui encarnados. Porque senão vai ter que reencarnar de novo. Todo mundo junto, coladinho, pregadinho, né? Pensa como que vai ser difícil, né? Mas é preciso que o amor impere. O amor é que vai, impera o universo. É o amor, é a lei de amor. Então, essa que vai dominar tudo. É essa que vai controlar tudo, é a lei de amor. Então, nós temos que fazer tudo para ser bons, fazer tudo para estudar, trabalhar, andar no caminho certo, fazer renúncia. Sim, nós temos que renunciar, deixar de muita coisa que nos prejudica, que atrasa-nos espiritualmente. Tem muita coisa que atrasa a nossa evolução espiritual, né? Então, nós temos que nos esforçar e ir modificando. Porque quando a gente evolui, às vezes aquele espírito que quer o nosso mal, ele fica para trás. É como a lição falou ali, né? Deus, aquele que perdoou, ele não deixa que seja alvo do inimigo. Então, pior para você. Se você não quer perdoar, pior para você. Agora, se eu não quero perdoar, pior para mim. Eu vou sofrer. Vou sofrer até chegar um dia que eu vou amar. E nós vamos ficar aqui até pagar o último ceitil. Tudo de mal, de ruim que eu fizer com os outros, tudo que eu tirar de alguém, eu vou ter que devolver. Se eu tirar a vida, eu tenho que dar a vida para ele. Vai ser meu filho. Pensa que filho bonzinho que vai ser, né? Difícil, né? Se eu tirar alguma coisa
que eu roubar, que eu pegar, que não é meu, eu vou ter que devolver. Se não for nessa vida, é em outra, né? Então, que nós possamos reconciliar com os nossos adversários, que já estamos a caminho. Muitas vezes é os nossos familiares, muitas vezes é o pessoal que trabalha conosco, são aquela pessoa chata, que implica com a gente, que pega no nosso pé, né? Muitas vezes são vizinhos. Então, aquelas pessoas que a gente não tem afinidade, tem que conviver, muitas vezes são os nossos inimigos do passado. Então, temos que ficar atentos, porque aí nós estamos reencarnados juntos. Tem a obsessão, que eu estou encarnada, e tem o desencarnado me obsidiando, né? Tem a obsessão de encarnado com encarnado, né? E tem a do encarnado para o desencarnado também. Então, que nós possamos trabalhar, lutar, fazer orações, trabalhar no serviço do bem, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa ser feliz. Você quer ser feliz? Você quer ter paz? Você quer ter alegria? Você quer que seu espírito seja forte? O seu corpo de carne saudável? Então vamos fazer tudo o que for de bom nesta vida, porque a próxima encarnação estará mais fácil, estará melhor, certo? Então vamos firmar na prece, na oração, vamos firmar no serviço do bem, vamos ajudar as pessoas, né, que passa à nossa volta, que está aí por todos os lados. E vamos fazer agora a fluidificação das águas. Vamos pedir, vocês já colocaram a água, coloca garrafas de água para ser fluidificado. Durante a semana, vai fazendo uso das águas, né? Em outras vidas, o que a gente faz? A gente prejudicou o corpo de carne, prejudicou o espírito, o perispírito está deformado. Nós estragamos o nosso perispírito. E aí hoje nós estamos aqui. E muitas vezes nós estamos doentes, somos enfermos, doentes. Estamos adoecidos. E aí, através da vida, através da carne, através da água fluidificada, que a espiritualidade vai pôr ali os fluidos, tudo que a gente precisa, né? Então, isso vai o quê? Vai harmonizando, vai melhorando o nosso perispírito. E vai recompondo melhor esse perispírito. Na outra vida vai ter um corpo de carne melhor, menos doente, mais saudável. Então vamos pedir a Deus, a Jesus, Maria de Nazaré, que se faça presente em nossos lares, que possa impor as mãos, fluidificar essas águas. Coloca, Senhor, o lenitivo, o remédio, o tonificante nessas águas, todas as águas de nossos lares, no bebedouro, nas garrafas de água. Quando formos tomar o nosso banho, Senhor, que possamos mentalizar essa água do chuveiro caindo na nossa cabeça, lavando-nos, tirando energias doentias, deletérias, adentrando em nós fluidos salutares, saudáveis, que a nossa matéria, que o nosso espírito, nosso perispírito se reequilibre, se harmonize. Vamos pedir, Senhor Deus, também por nós, que Deus, que Jesus, a espiritualidade benfazeja, possa estar em nossos lares. Vamos ver Jesus, Maria, Deus, um jato de luz irradiando o nosso lar, todos os cantinhos do nosso lar, os quartos, os banheiros, a sala, a cozinha, a despensa, o quintal, onde lavamos roupa, se houver mais algum quarto, cômodo, tudo está sendo energizado com fluidos salutares de amor, de paz, de saúde. Que possamos ver a nossa família
o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, os nossos filhos, esposo, esposa, netos, sobrinhos, que todos, Senhor, toda a nossa família consanguínea, espiritual, paterna, materna, sejam todos alcançados pelo teu imenso amor, pela tua paz, pela saúde. Pedimos por Paranaíba, por todos os lares, por todos os lugares, hospitais, asilos, todos os lugares, Senhor. Cuida de todos, ampara todos nós. Rogamos pelo nosso estado, pelo nosso Brasil, pelo planeta Terra, que um jato de luz, um sol radiante, irradie sobre o nosso planeta a saúde, a paz, o amor. E assim, Senhor, querido Mestre, ó doce Jesus, guia meus passos em tua luz, eterno amigo da perfeição, guarda contigo o meu coração. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por encerrada nossa reunião pública espiritual online desta noite. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Que a paz, que o amor, que a saúde envolva a todos nós. Perseveremos no bem. Fortifiquemos no bem. Que a paz, que o amor envolva a todos. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Um muito obrigado pela presença de todos vocês. Que assim seja. Muita paz. Fiquem com Deus. Até segunda-feira que vem, se Deus quiser, às 7h da noite. Por favor, compartilhem, se inscrevam no meu canal, peça para os amigos de vocês, se puderem, também, para que possamos crescer, evoluir, ajudar as pessoas, nos ajudar e ajudar as outras pessoas, né? Que assim seja. Que assim seja. A todos, obrigada, muito obrigada. Que Deus esteja no coração de cada um de vocês. Que assim seja.